Bom dia, bem-vindo à continuação do curso de quantificação de incertezas. Retomando o plano do minicurso, já vimos do que se trata em quantificação de incertezas. Vimos as técnicas de representação das variáveis aleatórias. Agora vamos ver uma aplicação dessas técnicas à identificação em telecomunicações. Hoje vamos ver uma aplicação das técnicas que apresentamos nas apresentações precedentes. Vamos estudar como podemos utilizá-las para um problema de identificação. Quando se analisa um sistema, em geral, podemos pensar em várias tarefas típicas do engenheiro. A primeira é determinar qual é o estado atual do sistema. A segunda é determinar qual será seu estado futuro. E, enfim, analisar seus estados passados. Cada um desses três pontos corresponde a um tópico que é estudado. No primeiro caso, trata-se da filtragem. No segundo, da previsão. E no terceiro, da regularização ou da representação dos estados passados. Lembremos que, em geral, o estado do sistema é descrito por um conjunto de parâmetros, ditos variáveis de estado. Em geral, estes parâmetros são agrupados em um vetor, dito vetor de estado. A evolução do sistema é descrita pela evolução das variáveis de estado, ou seja, do vetor de estado S. Esta evolução pode ser dada em tempo contínuo, através de uma função que a t associa a S de t, ou em tempo discreto, através de uma sequência de valores correspondendo a instantes do tempo pré-selecionados. O que causa a evolução do sistema? Podem ser fatores internos, modificações de seus parâmetros internos ou ações externas. Em todo caso, podemos representar as ações através de um vetor U, que pode ser definido também em tempo contínuo ou em tempo discreto. A evolução satisfaz uma equação chamada equação de estado, que é uma equação de tipo diferencial, na qual temos um segundo membro, que é uma função que associa a cada estado, ação, instante do tempo, a variação do estado. Em tempo discreto, temos uma função que dá ao novo estado em função dos estados passados. Na prática, a equação diferencial é discretizada, de maneira que voltamos a ter um sistema em tempo discreto. Do ponto de vista prático, é usual utilizar uma descrição mais concisa. Colocamos as variáveis de estado, as ações e o tempo em um vetor único, x, e reescrevemos a equação de estado sob a forma de uma equação de recorrência entre x, p mais 1 e xp. Inevitavelmente, há erros de medida, de ruído, perturbações, de maneira que, em prática, é útil introduzir uma nova variável w, de forma que xp mais 1 é uma função de xp e de w. Nosso objetivo é determinar um valor correto de xp mais 1, sabendo que só podemos observar uma parte de xp mais 1 e o ruído w que está presente.
Assim, em geral, o estado não é observado diretamente. A medida é feita sobre um conjunto de valores z, tais que z é uma função do estado. Podemos voltar a sintetizar as equações precedentes, agrupando desta vez x e z de forma a obter uma equação única. Tomemos um exemplo bastante simples, onde, em teoria, deveríamos ter xp mais 1 igual a xp igual a xp menos 1 igual a x0. Isto é, o sistema deveria ser constante. Mas há um ruído, por exemplo, um ruído de tipo uniforme. Temos, por exemplo, as observações abaixo. Como vemos, elas são todas distintas. Deveríamos ter xp mais 1 igual a xp para todo p, mas o ruído faz com que não tenhamos esse resultado. Então, nos perguntamos qual é o valor real de xp para cada p. Como fazer quando x0 é aleatório ou desconhecido? E como proceder se não temos informação sobre a distribuição do ruído? Na literatura, encontramos soluções para este tipo de problema. Frequentemente, a resolução utiliza filtros bayesianos, que buscam a minimização de um erro estatístico. Uma alternativa, no caso linear, é o bem conhecido filtro de Kalman, que serve para problemas lineares com ruído aditivo gaussiano. Encontramos na literatura extensões do filtro de Kalman para problemas não lineares e que se tratam de fazer linearizações sucessivas. Entretanto, nenhum destes procedimentos funciona bem para ruídos não gaussianos ou para certos tipos de não linearidades. Há também procedimentos do tipo filtros de partículas e alguns pesquisadores tiveram a ideia de utilizar uma representação de variáveis aleatórias por causa polinomial para tentar aliviar os cálculos necessários à aplicação de filtros bayesianos. Como podemos utilizar os métodos de quantificação de incertezas neste caso? A técnica de quantificação de certezas consiste a estabelecer uma conexão quantitativa entre a distribuição do ruído W e a distribuição da resposta x. Em seguida, podemos estimar o valor real de x utilizando a distribuição encontrada. Se, por exemplo, fazemos a hipótese que os erros não introduzem um viés, podemos utilizar a média da distribuição encontrada como estimador. Além disto, podemos utilizar estas técnicas para determinar a distribuição do ruído. Enfim, a metodologia de quantificação de certezas permite tratar ruídos não gaussianos e ruídos multiplicativos também. Podemos adotar diferentes procedimentos segundo o nosso interesse. Por exemplo, quando estamos interessados na distribuição do estado, podemos partir de uma amostra do par estado-ruído. Caso não esteja disponível, podemos gerar dados para o ruído e tentar encontrar a distribuição do estado. Também podemos simplesmente gerar dados para o estado, utilizar um ruído artificial e o método de momentos. Enfim, é possível, tendo dados para o estado, determinar a distribuição do ruído. Vamos ver no que segue como estes métodos funcionam. Tomemos como exemplo o estudo de um modelo de canal para um sistema MIMO.
Neste sistema, que com certeza vocês conhecem melhor do que eu, o sinal parte dos transmissores TX para os receptores RX. A mensagem consiste em uma sequência de símbolos pertencentes a um alfabeto. O receptor recebe a mensagem Y, que é uma função linear de x, a mensagem transmitida, adicionada a um ruído. H é a matriz do canal. Num caso absolutamente geral, temos que determinar o ruído W, a matriz H e a mensagem X. Os únicos dados disponíveis geralmente são os de Y. Os valores são complexos, mas podemos trabalhar com a parte real e a parte imaginária e tratá-las separadamente. Os passos que vamos efetuar são três. Vamos determinar a distribuição do ruído, vamos identificar a matriz do canal e vamos ler a mensagem, isto é, determinar X. Para determinar a distribuição do ruído, utilizamos um modo silencioso. Não se envia mensagem nenhuma. Nesse caso, o que recebem os transmissores é simplesmente o ruído. As medidas assim efetuadas nos fornecem uma amostra do ruído. Podemos utilizar esta amostra para determinar uma representação do ruído numa base hilbertiana. Caso seja necessário, podemos introduzir uma variável artificial U. Podemos colocar as incógnitas a determinar sob uma forma matricial. O que queremos determinar são os coeficientes dos termos da expansão do ruído em termos da variável U. São os CIJs da matriz C aqui indicada. Temos que o ruído é igual a C que multiplica φ, onde φ é um vetor que contém os elementos da base. Podemos determinar estes coeficientes através de um dos métodos apresentados: colocação, método variacional, método dos momentos. Por exemplo, temos aqui o caso de um sistema MIMO 8x8. Neste caso, a parte real do ruído é uniforme e a parte imaginária do ruído segue uma lei de Laplace. Concordo que trata-se de um exemplo artificial, mas o objetivo é mostrar que o método é capaz de tratar um ruído não gaussiano. Vemos nos gráficos os resultados da determinação da distribuição do ruído. A curva exata é a curva em preto e o tracejado vermelho é o que foi calculado utilizando 250 medidas do ruído. Como vemos, o resultado é de boa qualidade. Conseguimos determinar corretamente a distribuição do ruído, mesmo se utilizamos uma variável artificial gaussiana, a qual, evidentemente, não é nem uniforme, nem uma variável de Laplace. Além disto, para estes cálculos, utilizamos um ruído que tem média não nula. A média real da lei uniforme era menos 0,03 com variância 0,1. E a parte imaginária tinha uma média de 0,02 e uma variância de 0,1. Vemos na tabela quais foram os valores obtidos para estimar a média da parte real e a média da parte imaginária para cada um dos canais. Utilizamos uma aproximação polinomial. Como vemos, este método, além do mais, é capaz de tratar
ruídos que tenham média não nula. Aqui vemos um estudo de tipo Monte Carlo sobre o método apresentado. Consideramos aqui 10.000 amostras de 250 valores do ruído. Para cada uma destas amostras, fazemos a determinação da distribuição do ruído e nos interessamos à distribuição dos erros cometidos. Como vemos no gráfico e nos dados abaixo, o erro cometido médio em 10.000 determinações da distribuição do ruído é pequeno e tem um desvio padrão relativamente pequeno. No eixo horizontal, como vemos na parte real, o logaritmo do erro médio, o mais provável, é menos 4,8. E na parte imaginária, ele é de menos 3,5. São valores que são bastante pequenos. Uma vez que conhecemos a distribuição do ruído, podemos determinar a matriz do canal. Para tanto, enviamos a mensagem conhecida, vemos qual é a mensagem recebida, utilizamos estes dados para determinar a distribuição da mensagem recebida. Determina-se a média desta distribuição, que consideramos como um estimador da mensagem recebida. Eliminamos o ruído, dado que sua distribuição já foi determinada, e com isto determinamos H. Assim, o procedimento consiste em enviar pilotos, mensagens conhecidas, observar qual é o valor de y e, em seguida, estimar qual é o valor de H. Por exemplo, podemos utilizar uma estimação por mínimos quadrados. Também é possível fazer uma estimação coluna por coluna. Aqui temos alguns resultados. Efetuamos, neste caso, 1.000 determinações da matriz H. Vemos no gráfico a distribuição do erro percentual na parte real e na parte imaginária. Na tabela, vemos a média e o desvio padrão do erro percentual na determinação da parte real e da parte imaginária de H. Como vemos, o erro é da ordem de 2,5% para a parte real, em média, e de 3,5% para a parte imaginária, em média. Aqui vemos os resultados obtidos quando fazemos a estimação coluna por coluna de H. Vemos que o erro é aproximadamente do mesmo tipo que o erro precedente. Conhecendo o ruído e conhecendo a matriz H, podemos ler uma mensagem. Neste caso, temos um alfabeto, por exemplo, do tipo binário, -1, 1, ou com 4 símbolos, -3, -1, 1, 3. E assim por diante, podemos construir um alfabeto com vários símbolos. Para a leitura, transformamos cada símbolo em um vetor binário. Trata-se de um vetor para o qual todos os elementos são nulos, salvo 1, que é igual a 1. Um símbolo desconhecido
corresponde a um vetor binário. Este vetor tem a característica que todos os seus elementos pertencem ao conjunto 0 ou 1 e a soma é igual a 1. Para ler a mensagem, o que temos é que determinar a matriz Z, para a qual cada linha corresponde a um símbolo. Com efeito, cada linha de Z é uma linha de uma matriz identidade, que corresponde a 1 na posição correspondente ao símbolo que foi enviado. Podemos efetuar uma transformação no problema para determinar um outro vetor, Z, que contém todos os símbolos de Z colocados sob forma de um vetor. Vemos aqui, nas fórmulas indicadas, como se faz a transformação para passar da matriz de Z ao vetor de Z. Em seguida, vamos notar que a condição segundo a qual Z e J pertence a 0, 1 é equivalente a dizer que o produto Z e J, 1 menos Z e J, é igual a 0. Não podemos esquecer a condição segundo a qual a soma de cada linha da matriz Z é igual a 1. Temos, então, um problema de mínimos quadrados não lineares. Vamos tentar minimizar a diferença entre a observação e o valor enviado sob a restrição que foi dada aqui. Z e J, que multiplica 1 menos Z e J igual a 0, e soma do Z e J em J igual a 1. Podemos também adotar um método mais simples. Podemos partir da equação da média acima e determinar um estimador de x por mínimos quadrados. Qualquer que seja o método precedente, no qual vamos resolver um problema de mínimos quadrados sob restrições, ou este estimador mais simplificado, o resultado x não será exatamente um dos símbolos do alfabeto. Devemos, em seguida, determinar qual é o símbolo mais próximo do valor encontrado. Por exemplo, consideremos a mensagem acima com um alfabeto com dois símbolos, 1 e menos 1. Então, enviamos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Fizemos 10.000 leituras desta mensagem para testar o método. Constatamos que o método dos mínimos quadrados com restrições encontrou o valor correto em 100% dos casos. O método aproximado encontrou a mensagem correta em 90% dos casos. Aqui testamos um alfabeto maior, que vai de menos 7 a 7. Temos, então, 8 símbolos. Neste caso, o método dos mínimos quadrados com restrições encontrou o valor exato em 87% dos casos, enquanto que o método simplificado obteve o resultado correto em 76% dos casos. Aqui, utilizamos um alfabeto com 32 símbolos. Novamente, vemos que o método dos mínimos quadrados com restrições fornece um resultado correto
em 88% dos casos. Já o método simplificado comete muitos erros e, muito raramente, encontra o resultado correto. Quando utilizamos um alfabeto com 128 símbolos, o método de mínimos quadrados com restrições encontra o resultado correto em aproximadamente 88% dos casos. Quanto ao método 2, falha em 100% dos casos. Uma maneira de melhorar os resultados é utilizar símbolos que têm uma distância maior entre si. Em vez de ter uma distância de 2, por exemplo, de 1 a 3, ou de menos 1 a 1, podemos colocar uma distância maior, de 4, por exemplo. Neste caso, com um alfabeto de 8 símbolos, os dois métodos, o simplificado e o método dos mínimos quadrados com restrições, dão bons resultados. Com 32 símbolos e um espaçamento de 8 entre os símbolos, o método de mínimos quadrados com restrições melhora seus resultados e consegue achar a mensagem correta em 100% dos casos. Quanto ao método simplificado, praticamente nunca encontra o resultado correto. Neste gráfico, vemos uma síntese do efeito do aumento da distância entre os símbolos. Vemos que o método de mínimos quadrado com restrições passa de 89% de sucesso a 99,7% e em seguida a 100%, enquanto que o método simplificado passa de 80% a 98% e depois a 100%, em função do aumento da distância entre os símbolos. Estes resultados são para um alfabeto de 8 símbolos. Outra forma de melhorar o resultado é enviar várias vezes a mesma mensagem, lê-la várias vezes e tentar fazer uma média dos resultados obtidos. Aqui temos uma comparação entre os métodos 1, o método dos mínimos quadrados com restrições, o método 2, o método simplificado. Segundo o número de mensagens enviadas, vemos que o resultado melhora. Vemos neste gráfico uma comparação entre os resultados obtidos, seja reenviando a mesma mensagem várias vezes, seja aumentando a distância entre os símbolos. Como vemos, os efeitos são comparáveis. Nesse estudo foi utilizado um alfabeto de 32 símbolos e o método de mínimos quadrados com restrições. Para 128 símbolos, temos aqui a comparação. Como vemos, também os resultados são semelhantes. Assim como vemos, podemos utilizar estes procedimentos de quantificação de incertezas para um problema de telecomunicações. Mas há outros exemplos onde podemos utilizar estas técnicas. Por exemplo, podemos tentar determinar a distribuição de um ruído multiplicativo. Nesta equação de estado bastante simples e unidimensional, consideramos um ruído multiplicativo de lei uniforme. O princípio é dispor das medidas de x. Tendo x, podemos utilizar a equação de estado para determinar w. E, tendo w, aplicamos as técnicas de quantificação de incertezas para determinar a sua distribuição. Por exemplo, aqui
utilizamos uma expansão polinomial com uma variável artificial gaussiana. Lembremos que o ruído não é gaussiano, é uniforme. E vemos no gráfico quais são os resultados. À esquerda, temos o resultado quando efetuamos diretamente a resolução explícita da equação de estado. À direita, vemos o resultado obtido quando a equação de estado é utilizada para determinar numericamente, pelo método de Newton, o valor do ruído. Um exemplo clássico de determinação de estado em sistemas lineares é este aqui, onde o ruído W é gaussiano. Neste caso, vamos utilizar um polinômio de grau 8 em função do ruído gaussiano. O estado inicial é 0, 2, 0. E vamos tentar estimar os valores de xp para p de 0 a 30. Para tanto, utilizaremos a aproximação abaixo, que consiste em uma expansão do ruído que nos dá uma aproximação da variável x. Nesta tabela, vemos os resultados obtidos para diferentes tamanhos de amostra. NS indica o tamanho da amostra. Também utilizamos os métodos de colocação, método variacional e método dos momentos. Damos o erro quadrático médio para x1, para x2, para x3 e qual é o tempo de cálculo necessário para obter o resultado. O que se observa é que o método de colocação é o mais rápido. O método dos momentos é o mais lento porque envolve procedimentos de otimização ou de resolução de equações não lineares. E o método variacional mostra ser extremamente rápido também. Como vemos, o método variacional fornece praticamente o resultado exato. Quanto ao método de colocação, ele fornece bons resultados, desde que tenhamos dados suficientes. Neste caso, aumentamos o valor do ruído. Aqui estamos com 10%. O comportamento é análogo. Neste gráfico, vemos os resultados obtidos. Como podemos ver, o valor exato é dado pela curva vermelha. O valor estimado é dado pelos pontos e os valores observados aparecem em círculos não preenchidos. Como podemos ver, os valores perturbados são bastante distantes dos valores exatos, sobretudo na curva do meio. E na tabela abaixo, vemos qual é o erro quadrático médico obtido quando fazemos a estimação. Consideremos aqui um modelo epidemiológico bastante simples, utilizado para a gripe frequentemente. A evolução do sistema é dada por duas equações diferenciais. S indica safe, uma pessoa sadia, e I, infected, uma pessoa que está contaminada. O ruído é gaussiano e os pontos iniciais x0, 762, a população,
e uma pessoa contaminada inicialmente. E vamos ver qual é a evolução do sistema. Aplicando a técnica de quantificação de incertezas, vamos determinar uma aproximação para S e uma aproximação para I. Ambas serão expansões polinomiais em função do ruído. Neste caso, vamos utilizar uma estimação bastante simples, um polinômio deste tipo. No gráfico, vemos a estimação das quantidades de pessoas não infectadas, as pessoas sadias. A curva exata é a vermelha. O valor estimado é o ponto preto. E o X indica o valor realmente medido. Nesta curva, vemos as pessoas infectadas. Aqui temos a comparação entre os diferentes métodos, o método de colocação, método dos momentos, método variacional. Novamente, damos o erro quadrático médio em cada uma das variáveis, em S e I, dependendo do tamanho da amostra. Como vemos, o método mais rápido é o método de colocação, em seguida o método variacional e, por fim, o método dos momentos, o qual, como já observamos, exige procedimentos de otimização. Mais uma vez, o método variacional dá resultados de excelente qualidade. Aqui temos resultados correspondendo a um nível de ruído de 10%. Os resultados são análogos. Outro exemplo clássico é a identificação de um modelo de axônio. Temos para o estado as equações diferenciais que são dadas abaixo. Neste caso, vamos utilizar como expressão da projeção de cada uma das variáveis uma expressão que tem a forma abaixo. Aqui, o objetivo é estimar as variáveis de estado entre 0 e 60 milissegundos, partindo do estado x0 conhecido. Para o cálculo numérico, a equação diferencial ordinária é discretizada pelo método de Euler com 3.000 passos. Aqui vemos os resultados para um ruído de 10%. Como vemos, o método de colocação dá resultados melhores quando temos mais dados. E o tempo é o mais baixo possível. Quanto ao método dos momentos, ele é extremamente lento, porque envolve procedimentos de otimização a cada instante do tempo, e os resultados são, evidentemente, menos bons. Quanto ao método variacional, continua dando resultados excelentes, mas com um tempo de cálculo maior do que aquele que é exigido pelo método de colocação. Neste gráfico, vemos um exemplo da estimação. A curva vermelha é o valor exato. Os valores medidos são dados pelos pontos x e os valores estimados são dados pelos pontos pretos. Aqui temos a estimação de outro parâmetro. Neste gráfico, vemos a estimação da ativação.
E neste gráfico, vemos a estimação da desativação. Nesta tabela, vemos uma comparação entre os resultados obtidos por quantificação de incertezas, que são as 3 primeiras linhas, em função do número de dados disponíveis, e os resultados obtidos por 2 métodos clássicos de estimação de estado, que são o SIR e a SIR. Como vemos, o método de quantificação de incertezas dá resultados bem melhores. O tempo de cálculo dos métodos SIR e ASIR se conta em dias. Como vemos nestes exemplos, os métodos de quantificação de incertezas são capazes de fornecer resultados interessantes em algumas situações onde estamos interessados em identificação de estado. Para obter mais informações, basta consultar a literatura. Muito obrigado.